Um alimento produzido a partir do leite e que pode ser consumido de diversas maneiras, o queijo é um ingrediente indispensável em uma série de receitas. Mas afinal, como surgiu esse alimento? Difícil cravar uma data, mas algumas pesquisas indicam que o queijo pode ter surgido há pelo menos 8.000 anos. E esse é o assunto do Origem das Coisas dessa semana. No programa de hoje vamos conhecer um pouco da história do queijo e de sua produção, da ordenha à maturação. Acompanhe. Meu nome é Marina Cavecchia, eu tenho 40 anos, eu sou uma das sócias do Teta Cheese Bar, junto com o André Vasques. Eu sou jornalista de formação e atuei por 10 anos e há 8 anos aproximadamente eu comecei a estudar e trabalhar com queijo. A origem do queijo está relacionado à capacidade do homem de domesticar animais. Então, a partir do momento que o homem conseguiu, isso eu estou falando de 10.000 anos antes de Cristo, a partir do momento que o homem conseguiu ter os seus animaizinhos e matar eles para comer, para usar o couro, o queijo começou a acontecer. De que forma? O jeito mais rústico de explicar isso é quando o homem matava o animal e ia lá comer o estômago do animal, lá dentro do estômago já existia queijo. Por quê? Porque o corpo, né, de mamíferos, tem uma enzima que quebra as moléculas do leite e é quando acontece a coagulação e transforma o leite em queijo. Então, se você abre o estômago de um bezerrinho, lá dentro tem queijo. Ele acabou de mamar e a gente tem, o corpo produz, o corpo do bichinho, nosso também quando a gente é neném, produz essa enzima que faz a coagulação. Agora o registro de fato foi um pouco depois, quando parece, né, que alguém estava carregando leite em uma bolsa de couro feita de estômago de um animal. E ali naquele estômago, naquela bolsa de couro, tinha um pouco da enzima ainda. E aí, quando ele terminou a jornada, essa grande caminhada, o que tinha lá dentro já não era mais leite e era um queijinho. Então esses são os primeiros registros. As primeiras civilizações, né, a domesticar animal e conseguir, né, começar a pensar nisso, a pensar na produção de queijo, foram os egípcios. Na Europa, foi na Grécia que isso aconteceu pela primeira vez. E aí depois esse conhecimento foi sendo apurado. No começo não era uma questão de sabor, não era uma questão era uma questão de sobrevivência, né? E acaba que o queijo é uma forma de armazenar o leite, então resolve um problema. O queijo resolve o problema, porque o leite estraga. Quando você processa ele não estraga. Existem várias formas de agrupar os queijos, né? Pela consistência da massa, enfim, você pode fazer a divisão que você quiser. Pode ser um queijo suave, forte, mas assim, o jeito mais formal de classificar os queijos tem relação com a técnica de produção, que a gente chama de tecnologia de produção. Então existem queijos na classificação, que são a categoria de queijos de massa mole casca florida, que são os queijos com um mofo branco por fora. Existem os queijos de massa prensada não cozida, massa prensada semi-cozida, massa prensada cozida. Queijos azuis, queijos de casca lavada, queijos sem casca, que são os queijos mais frescos. Então tudo isso diz um pouco sobre as características, claro, dos queijos no fim de todo o processo, mas essas palavras todas vão dando dicas de como o queijo é produzido. Então, só um exemplo, um queijo de massa prensada cozida significa que em algum momento do processo esquentou-se aquela massa de queijo, que depois, antes de ir para a maturação, na hora de dessorar, apertou-se a massa para sair o máximo de soro possível, ou foi com uma prensa né, numa máquina. Então, isso vai dizer sobre a tecnologia, mas que também vai dar um resultado. Os queijos mais prensados costumam ser mais firmes. Os queijos que não são prensados guardam mais umidade, então são queijos mais cremosos. Os queijos de casca florida são queijos
mais branquinhos por fora, tem uns mofinhos brancos que povoam a casca. Os queijos de casca lavada são queijos com aromas mais fortes. Tudo isso é técnica de produção, às vezes passando por técnica de maturação, que diz muito sobre o produto final. Tudo influencia no queijo, absolutamente tudo. Se você está falando no celular na hora de fazer o queijo, vai dar outro queijo, tenho certeza absoluta. Mas o terroir é uma característica que é muito importante porque, assim, você só entende qual queijo você vai fazer depois que você já tem o seu leite, porque a sua vaca já comeu aquele pasto, você já deu um tratamento para ela, aí vai sair o seu primeiro leite e aí você vai entender qual queijo vai acontecer ali. Então, a geografia, o clima, o que a vaca come, se ela está estressada, se ela está com o bezerro do ladinho, se ela está longe do bezerro, se choveu muito, se choveu pouco, a música que ela está escutando, tudo, absolutamente tudo, influencia no queijo. Inclusive o tamanho da forma. Você pode fazer um queijo exatamente com o mesmo leite, do mesmo dia, da mesma hora, da mesma vaca, em formas diferentes, vai ser outro tipo de queijo. O terroir é a nossa riqueza. Ninguém tira isso da gente. Então, quando a gente fala de terroir, a gente está falando de bactérias que estão ali naquele solo, naquele ar, naquele leite. E aí não tem como uma pessoa copiar aquilo. É nosso. E é isso que a gente tem que ficar muito atento para proteger sempre. Porque cada vez mais eu tenho claro que o mais importante é a gente fazer o nosso. Ter a nossa identidade. A gente não quer mais ser igual ao vizinho, não quer, tá cada vez mais claro isso na cabeça dos produtores. A gente quer produzir o nosso. Produzir o nosso de que jeito? Com as nossas raças, com o nosso terroir. E é isso que a gente tem que ficar alerta e proteger sempre. E o terroir dá essa característica única. E é isso que é valioso, e é isso que é bonito. O pensamento da sanitização a qualquer custo não é saudável, porque a gente precisa das bactérias e precisa dos micro-organismos para o queijo existir de forma saudável. O que acontece no queijo é uma guerra de micro-organismos. E micro-organismos do bem precisam ganhar essa disputa. E são eles que dão uma riqueza de sabor e tipicidade ao queijo. Se você começa a vir com uma ideia sanitarista de que tudo precisa ser completamente esterilizado e sanitizado, e você perde isso. Essa flora começa a morrer, que é o que está acontecendo na França. Existem campanhas pelo uso do leite cru e pela preservação dessa microflora tão rica, porque o leite está saindo da vaca já sem os micro-organismos que ele precisa para ser transformado num queijo. Então, eu acho que os processos que garantem a produção saudável do queijo precisam existir, claro, mas a gente precisa estar muito atento para que esse raciocínio do estéril não tome conta das queijarias e das legislações e das normas, porque a gente sabe que não é eficaz. Eu estou falando cientificamente, não é da minha cabeça. Meu nome é Rafael Peta, tenho 33 anos e a profissão é produtor e comerciante de queijos. Meu nome é Josiane Pinaf, tenho 46 anos, sou gestora de fábrica, atuando no laticínio Queijos Rony, na cidade de São Sebastião da Grama. Nossa produção, existe há mais de 130 anos, começou com meu tataravô. Então, em 1889, ele veio da região da Calábria e com ele trouxe a arte de fazer queijos. Ele começou produzindo no interior de Minas Gerais, próximo a São Paulo. Então, desde então, a gente foi mantendo a mesma forma de produção e fazendo a comercialização dos nossos produtos na cidade de São Paulo, Então,
passou para a segunda geração, que era meu bisavô, meu avô, e atualmente está com o meu tio, que é o Rony, que é a quarta geração, e auxiliando no nosso trabalho. Então a gente mantém essa tradição, os processos de fabricação antigamente e comercializamos ele hoje com loja em São Paulo, distribuição em São Paulo e a loja na fábrica que é em São Sebastião da Grama, interior de São Paulo. Quando eles vieram para o Brasil, eles buscaram uma região que se assemelhava à região deles da Itália, né? Que era na Calábria. Então buscaram regiões mais montanhosas que teria essa cadeia leiteira. Então foi um dos primeiros a produzir, né, alguns tipos de queijos, né? Típico do sul da Itália, como ricota, mussarela, caciocavallo, que foi uma forma de trazer um pouco da história do passado e um novo meio de sobreviver a um novo país. Atualmente, né, nós tomamos conta desde a nossa produção até a distribuição. Então, sai a distribuição da fábrica até o nosso CD, que fica em São Paulo. E lá nós fazemos a distribuição, né? Atendemos muito food service. Então fazemos distribuição para pequenos empórios, restaurantes, pizzarias. E lá em São Paulo nós possuímos também uma loja lá no Mercadão, que é direta para o varejo. Então hoje a gente cuida desde a produção até a entrega final para o cliente final ou para os restaurantes, pizzarias e empórios que revendem os produtos. Nós produzimos uma diversidade que vai da mussarela, né, e seus derivados, porque da massa da mussarela nós tiramos alguns queijos, né, que são de seus derivados, frescal, provolone, ricotas, manteigas e a variedade de produtos que são derivados da massa, né, que a gente chama de matriz. Nós temos um trabalho de campo, onde nós começamos com a visita em campo, conhecendo o produtor, conhecendo as boas práticas de ordenha, toda a sua estrutura, gado, rebanho. Temos um veterinário capacitado, né, habilitado, especializado na área de rebanhos, principalmente de vacas leiteiras, onde a gente faz a visita em campo. Posteriormente, nós mandamos esses leites para análise. Nós temos uma legislação, né, que rege, tem algumas normas a serem enquadradas e nós fazemos as análises do leite, né, para ver se atende nossos critérios de qualidade. Nós temos os nossos caminhões tanque, de tanque isotérmico, que vai até os nossos produtores, carrega esse leite e descarrega diariamente aqui no laticínio. Nós trabalhamos de segunda a segunda, né? Produção de leite, assim como o trabalhador do campo, nós não temos parada, nós não temos feriado. É de segunda a segunda, tanto o produtor produz, quanto o motorista carrega, quanto a fábrica fabrica. Graças a Deus a gente nunca teve nenhum problema, né? Mas são queijos bem sensíveis os nossos, né? Alguns são defumados, curados, esses têm uma maior durabilidade, né? Segura mais o transporte. Mas a grande maioria são produtos frescos, né? Possuímos produtos, para terem ideia, com 14 dias de validade. E então são produtos frescos e não possuem conservantes, né? Então por isso a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte de descarregamento e carregamento para os clientes. Eu acho que o futuro do queijo artesanal no Brasil é ser autêntico, é ser único. Então, o futuro do queijo não está relacionado a querer ser um produto que não é nosso. Possuímos, né, a loja de varejo, né, que como é uma loja tradicional, desde 33
no mesmo local lá no Mercadão. Então, um ponto importante de comunicação para o cliente conhecer a gente, os produtos, de conversar, né, diretamente com o produtor. A loja aqui de fábrica também, São Sebastião da Grama, que muita gente, clientes da região, vem até aqui. E hoje possuímos, né, a comunicação, o site institucional, que possui as informações necessárias. Possuímos as redes sociais, né, hoje que acabamos utilizando mais o Instagram. Então nele a cliente conhece as novidades, consegue ter o contato. Aí vai ter um contato telefônico que ele vai ser direcionado se é para o varejo, se é para a parte de distribuição, para o food service. Então nós trabalhamos dessa forma a comunicação com os clientes. E possuímos bastante parceiros, né, clientes que utilizam nossos produtos, né, em pizzarias, restaurantes, que acabam fazendo a comunicação falando dos nossos produtos, né? Porque eles acreditam que seja um diferencial, né? Então, um produto feito da forma artesanal e acham que com isso consegue ter um produto final desejado tanto para eles quanto para os clientes que consomem. Como nós não usamos conservantes, nenhum tipo de neutralizante, nosso produto, o emblema dele é que ele é um produto natural, então a única forma de conservação do leite é a temperatura. Então ele tem que ser bem armazenado na temperatura correta e a produção é diária. Então nós temos que ter um controle muito rigoroso de demanda de produção versus captação de matéria-prima para que isso não se altere na medida de que nós precisamos para tocar a fábrica. Então o nosso conservante é a temperatura, vamos dizer assim. Não temos nenhum ingrediente que usamos aqui no laticínio para que a gente possa fazer isso. Os nossos produtores todos são equipados com tanques de refrigeração. Então, à medida que a ordenha, normalmente em circuito fechado, já cai direto nos tanques e esse leite é conservado a 4 graus. Quando o caminhão chega para carregar, esse leite já está na temperatura de 4 graus. Ele carrega nos tanques, que são isotérmicos, e a gente tem uma logística onde a gente permite que esse leite não se altere dentro de um parâmetro pela distância que esse leite vai percorrer até a chegada aqui no laticínio. Então ele chega, já é descarregado num tanque de refrigeração, à medida que ele espera, né, na área de stage para que ele seja pasteurizado e entrar na produção. Então o leite chega refrigerado do produtor, porque quando a ordenha acontece, ele já é refrigerado na propriedade. A gente tem a captação que é dia sim, dia não por rota, que é o que a legislação permite, no máximo dentro de 48 horas. Por isso que ele chega e entra já direto em linha de produção na temperatura ideal. Nós temos um controle dessa temperatura também da chegada. E quando ele chega, ele passa pelo laboratório antes da descarga. O que o laboratório olha? A acidez, olha se o leite não tem nenhum remédio, né? Vamos dizer assim, alguma medicação que foi colocada no animal antes do caminhão ser descarregado. Se houver um aumento de acidez, que é o que é a acidez alta? O leite azedo. Por que o leite azeda? Alguma coisa aconteceu com a refrigeração. Automaticamente esse leite não é descarregado. Nós temos as ordens de produção diária, né, que a gente gera de acordo com a demanda de vendas. Então eu tenho uma quantidade X de leite, que a gente tem uma média, né, de captação diária, e nós temos a demanda de produção. Com a demanda de venda, de produção, nós fazemos a distribuição. Chega de manhã, né, eu tenho os queijeiros, aqui tem a liderança dentro da fábrica, com a ordem de produção, cada um vai para a sua linha de frente na diversidade de queijo que a gente tem para produzir com a demanda do dia. Então a gente distribui as receitas, né, vamos dizer assim. A receita de tal queijo é aquele tanque de 1.200 litros, de 2.000 litros, de 3.000 litros, de 5.000 litros, de maneira que a gente compõe a totalização do dia e sabemos qual é a distribuição que nós temos que fazer, demanda de produção versus captação. Então nós temos que ter esse cuidado diário no dia anterior, de maneira que no dia seguinte o pessoal da produção chega às 6 horas da manhã e sabe o que tem que fazer.
pasteurizador, né? O primeiro produto que é utilizado quando o leite entra para a linha de produção. Então, todo o leite é pasteurizado, né? Para a gente manter um padrão de qualidade necessário. Não trabalhamos com leite cru. Depois da pasteurização, por exemplo, nós temos a queijomate, que é usada na produção da mussarela. Nós temos um monobloco, né, que é para filar e para bater a massa, cortar, derreter a massa. A gente tem a filadeira. Temos os tachos, onde faz a ferveção. Nós temos os grandes tanques, né, para mexedura. A manteigueira, para bater a manteiga, vamos dizer assim. Não são grandes máquinas assim que fazem os nossos produtos, justamente para manter o processo artesanal. Cada tipo de produto é um tempo do processo, até ele chegar no produto final. Então ele tem a fase do produto inicial, a matéria-prima, ele tem a fase da massa, ele tem a fase de ser o produto intermediário e depois numa sucessão que ele vai para ser o produto final. Temos provolone, por exemplo, que é o produto que demanda maior tempo de cura, de 3 meses de cura. Então é um tempo que se estende, dependendo da forma que você quer que ele fique de cura, vamos dizer assim. Então a gente tem produtos de 2 dias a 3 meses. Olha, não tenha dúvida, o final do ano, na época do dezembro, Natal, é a maior época de vendas, né? Porque tanto para o food service como muitas pizzarias têm festa de confraternização, então o consumo dessas pizzarias e restaurantes aumenta muito. Então aumenta uns 30%, às vezes até 40%. Para as festas, né, de Natal, né? Então muitas clientes que acabam comprando um pouco a mais por causa de receber a família. Então é uma data bastante movimento. O brinco a Páscoa é nosso segundo Natal também, né? Porque esse fato de unir a família, então como fazer receitas específicas. Nós temos produtos, né, que nem a ricota, que são feitas receitas típicas de Páscoa, né, receitas italianas, que hoje já são passadas nessas famílias clientes de geração em geração. Então eles optam de fazer aquela receita, aquela data com a nossa ricota. E outras, Dia das Mães também, Dia dos Pais, então sempre é uma desculpa para comer mais, né? O futuro do queijo artesanal no Brasil é ser autêntico, é ser único. Então o futuro do queijo não está relacionado a querer ser um produto que não é nosso. E cada vez mais a gente, produtor, quem vende, está entendendo isso e a gente está se apropriando dessa ideia de um jeito tão lindo e criando produtos tão únicos, deixando de fato de querer ser o queijo famoso da França, sabe? A gente tem as nossas preciosidades aqui. E aí eu tô falando de queijos tradicionais que carregam muita autenticidade, são originais por natureza, né? Foram os primeiros. E eu tô falando de queijos inovadores também. Queijos que... produtores que resolvem colocar folhas na casca durante a maturação, que maturam embaixo da casinha de queijo, enterrado. Enfim, muda a madeira. Então, assim, eu acho que o futuro do queijo, ele é um futuro com muita autenticidade. E a diversidade que existe precisa ser divulgada, sabe? A gente tem muito queijo incrível, a gente tem muito produtor bom. Eu estive agora na França e voltei com a sensação de que passei um mês só comendo queijo. E eu voltei com a sensação, voltei com a certeza de que a gente tem produtos tão bons quanto. Se você for numa loja de queijo, como Teta, por exemplo, que tem 1 milhão de possibilidades de sabores, de cheiro, e depois de cozinhar isso, de transformar isso, você vai entender a riqueza disso. Então eu acho que o futuro do queijo, e a gente precisa proteger isso. Então o futuro do queijo passa por essa autenticidade, mas passa por estar alerta o tempo inteiro. Porque se a gente descansar, o mofo vai virar ilegal. Se a gente dormir no ponto, vai ser obrigatório pasteurizar. Então
a gente precisa estar muito alerta para que essa produção tradicional e inovadora, com muita autenticidade, que vem de um jeito que a indústria não consegue acessar, a gente tem que ter muito cuidado para isso não desaparecer.